tentando trazer à cena, né, aquele quadro de Bartimeu. Não havia ninguém ali. Algo estranho havia acontecido. Não havia ninguém ali. O irmão Brana diz que não mais do que às 9 ou 10 horas, entretanto, não havia mais mendigos ali. Comumente, cada pessoa estaria em seu lugar. E ele percebeu que nenhum deles já estavam mais ali. Ele não sabia o que havia acontecido na cidade. Tivemos isto em nosso café da manhã. Falamos a respeito. Jesus tinha passado pelo portão e entrado na cidade, e muitas pessoas tinham entrado para verificar do que se tratava tudo isso. Então, por isso que aquele local onde Bartimeu costumava ficar estava vazio. Mas, no entanto, ele estava ali naquele lugar e percebeu que estava vazio. Tinha passado pelo portão, entrado na cidade, muitas pessoas tinham entrado para verificar de que se tratava tudo isso. Os mendigos se tinham ido. Ele não sabia disso, chegando atrasado. Assim poderíamos vê-lo quando começou a chamar diferentes nomes, e não havia ninguém ali. Um caso de solidão, por assim dizer. Não havia ninguém. E no parágrafo 13, o irmão Branham fala que ele saiu tateando, até que encontrou uma pedra que estava ao sol, que provavelmente tinha caído dos muros quando Deus derrubou o velho muro caído dos muros de Jericó. Ele sentou nesta pedra, ele estava tentando pensar a respeito do seu sonho, porque tinha sido um prazer para ele ter tido aquele sonho que ele poderia enxergar. E Bartimeu, como nós o conhecemos por nome, tinha sonhado naquela noite que tinha recebido a sua vista. E ele começou a pensar a respeito disso. E quão real seria? Ele pensou, estou cego há tanto tempo, que nem mesmo sei pensar a respeito de muitas coisas. Quando era garotinho, ele costumava brincar na encosta. Vocês sabem, o irmão Brana diz algo que realmente isso mexe com todos nós. Nós temos uma pessoa na família assim. Vocês sabem, a cegueira é uma coisa horrível. Quando vejo um homem cego, meu coração se compadece dele. Aí aqui logo em seguida, para ganharmos tempo, o irmão Brana também diz a respeito da mãe do cego Bartimeu, que era uma pessoa muito criteriosa a respeito de passar para Bartimeu, quando ainda era criança, as histórias dos seus antepassados. E o irmão Brana diz que uma das histórias que Bartimeu mais gostava de ouvir era a respeito daquela mulher que teve o filhinho dela morto, que morreu. O irmão Brana até disse aqui que era a história da ressurreição do filho daquela mulher que foi atrás de Elias. E eu me esqueci agora o nome daquela mulher. Mas, no entanto, o irmão Brana disse que era uma das histórias que Bartimeu mais gostava de ouvir, era a respeito da ressurreição deste garotinho. O irmão Brana diz, sunamita, obrigado, sunamita, quando a sunamita foi atrás ali para buscar o recurso. E o irmão Brana nos diz que quando ainda era garotinho, ele gostava muito que a mãe dele contasse essa história para ele. Era uma de suas histórias favoritas a respeito da ressurreição desta criança. Então a nossa fé, ela tem raiz. A nossa fé, ela tem origens. A nossa fé não é do ao léu, assim, ela surgiu porque alguém contou uma história para nós. Uma historinha motivacional apenas. Não, eram coisas concretas, coisas realmente seguras, coisas que realmente alimentam a fé do cristão. Por que que o irmão Brana gostava de contar certos quadros, certas histórias, exatamente para
nos ajudar. O irmão Branham fazia isso, antes que ele chamasse as pessoas até o altar. Ele começava a relatar certos quadros que ele havia vivido, certas histórias. E nisso a fé das pessoas iam sendo aumentadas. Então Bartimeu gostava muito desta história. Mas, no entanto, o diabo vem para tentar fazer com que você desacredite destas coisas. E às vezes vem do lado que você menos espera. O irmão Branham disse que Bartimeu, com todo aquele ânimo, assim, ele gostava muito de falar a respeito da ressurreição daquele garotinho, daquela mulher sunamita. Ele diz que Bartimeu, relatando isso, o sumo sacerdote ouviu a respeito daquilo. E no parágrafo 52, o irmão Branham diz que o sacerdote se aproximou dele e disse: esses foram os dias quando Israel tinha grandes e poderosos homens, deixando a coisa lá atrás apenas, como muitos fazem hoje. Os dias de milagre já passaram. Só o irmão Branham sabe, e muitos outros homens, o que lhe custou para fazer isto vir para nós da forma que nós temos, vivificar a cura divina, em especial a cura das nossas almas. O irmão Branham sofreu com perseguições por causa disso, porque muitas pessoas ficavam presas apenas nos apóstolos, porque somente os apóstolos tinham aquela autoridade para curar as pessoas, uma vez que Jesus Cristo, Hebreus 13:8, é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então Ele está aqui nesta noite para realizar os mesmos milagres, realizar as mesmas coisas. Então nisso nós devemos nos firmar, mas o sacerdote tentou lançar isto para Bartimeu de uma forma totalmente errada, dizendo que aquilo estava no passado para Bartimeu. Os sacerdotes diziam: vocês sabem, Jeová não precisa mais de profetas. Os sacerdotes não só dizem isso, mas dizem então: Jeová não precisa mais de profetas. Ele nos deu a lei, e nós edificamos uma igreja, um templo, isso é tudo que necessitamos. É mais ou menos da mesma maneira que creem hoje. Mas Jeová ainda permanece Jeová e não pode mudar a sua maneira. Ele é Deus, Ele não muda. E por isso nós estamos aqui, porque nós somos testemunhas que isto é real para nós. Isto já funcionou e continuará funcionando em nossas vidas. Nós somos testemunhas. Então Jeová, o Deus, o nosso Deus não muda. Agora eles criam que isto era tudo. E assim, quando ele estava sentado ali, neste desvaneio, por assim dizer, pensando acerca disto, e seus olhos cegos viraram em direção ao sol quente, e de repente ele ouve um estalo dos pés de uma pequena mula descendo a estrada de pedra, descendo Jerusalém, ali nos paralelepípedos. À medida que ouvia com atenção, havia alguém com sandálias nos pés correndo à frente da pequena mula, alguma coisa acontecendo ali em torno dele. E eu imaginava que Bartimeu disse: se eu somente pudesse ter vivido. Lembra que o irmão Branham está dramatizando a história, fazendo você ir até aquele quadro lá e poder ver aquilo. O irmão Branham dizendo, ele era sentado ali, ele disse assim: eu imaginaria que Bartimeu disse: se eu somente pudesse ter vivido naquele dia e ter estado sentado aqui, eu teria corrido até aqueles profetas, caído sobre o meu rosto e dito: ó profeta de Deus, ore por mim, Jeová me devolverá a vista, Jeová me curará, Jeová restaurará o meu casamento, Jeová me libertará. Mas o sacerdote disse: não há tal coisa. Nós, médicos e coisas tais que fazem isto, e não necessitamos disso, de modo que o Jeová não cura, tirando, né?
Isto foi no dia passado, nós só guardamos a lei, e adoecemos e morremos e vamos para o céu. Isto é tudo que necessitamos. Então, à medida que ele começou a pensar a respeito disso, que se ele estivesse vivido lá nos dias dos profetas, de Elias, porque era uma das histórias que ele mais gostava, ele pensou, então se Elias pôde ressuscitar aquela criança, se eu tivesse vivido nos dias de Elias, ele teria curado a minha visão. E quantos não pensam assim hoje? Se eu tivesse vivido nos dias de Jesus, se eu tivesse vivido nos dias dos apóstolos. Mas, no entanto, o irmão Brana diz no parágrafo 58, à medida que ele começou a pensar a respeito disso, ele se lembrou, a menos de 500 jardas de onde ele estava sentado, Israel tinha vencido. Com Josué, com o grande, poderoso servo de Deus. Ele estava sentado ali e lembrando a respeito das histórias que a mãe dele contava para ele quando ele ainda era um garotinho. E o cego Bartimeu, pensando a respeito dos milagres nos dias passados, pensando nestas coisas, meditando a respeito destas coisas, agora lembrando que Bartimeu passou a pensar nisso, porque ele teve um sonho que ele podia enxergar. Aí tudo isso veio à memória de Bartimeu. Tudo isso veio à memória. Às vezes nós estamos em um outro quadro. E às vezes Deus nos traz certas inspirações, certos pensamentos, e começamos a meditar a respeito daquilo. Deus nos dirige a ler tal mensagem, e naquilo ali está a nossa libertação, a nossa cura, a restauração de tudo aquilo que nós precisamos. Ele estava meditando a respeito disso. 60. O cego Bartimeu pensando, isso não foi a 500 jardas de onde eu estou assentado agora mesmo. Ele pensando, o ponto que eu estou, daqui 500 jardas, aconteceu isso, aconteceu aquilo, nos dias dos profetas. Ele, assentado, onde o poderoso exército do Senhor, o príncipe do exército de Josué, se inclinou a seus pés. Se eu somente tivesse estado ali naquelas tendas, cego, eu teria pedido o poderoso príncipe do exército do Senhor, se ele me daria a minha vista, e ele teria feito isto. Mal sabia ele, Bartimeu, mal sabia ele, que coisa grandiosa, né? Mal sabia ele que aquele mesmo príncipe estava a menos de 100 jardas dele, a 91 metros de Bartimeu, o grande curador. Estava na casa de Zaqueu, a 100 metros dele, e ele meditando. Olha como que nós trazemos Deus à cena. Olha como que as coisas acontecem em nossas vidas. E Bartimeu meditando ali, pensando a respeito destas coisas, e o profeta nos chama a atenção, dizendo, aí é que cometemos nossas falhas. Esta noite, tentamos colocar toda a glória, e Cristo lá atrás em outra era. A Bíblia diz, Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Ele está aqui neste edifício, nesta noite, exatamente como já caminhou na Galileia, ou em Jerusalém, Ele está aqui nesta noite. Ele havia de passar por ali. Os seus pensamentos, as suas atitudes, traz Deus à cena. Não se esqueça disso, seu comportamento chama a atenção de Deus. Ele é provedor, Ele tem provido tudo que nós temos necessidade. Ele não tem nos deixado faltar nada. De repente, aquele grande príncipe, Jesus, estava saindo da casa de Zaqueu, e o povo estava esperando por ele do lado de fora.
E quando ele saiu da casa de Zaqueu, começou um barulho em torno ali, próximo a 100 metros de Bartimeu. E ele começou a ficar agitado, e ele começou a pensar assim, em poucos minutos, ele ouve um barulho, e o barulho tem uma voz mista. Um está dizendo: Hosana o profeta que vem em nome do Senhor, bendito é o profeta da Galileia, servo de Jeová. E o povo começou a clamar o nome de Jesus e a aclamar o nome dele. E Bartimeu começou a estranhar aquele movimento. Espera aí, que profeta é esse? Que príncipe é esse? Que homem é esse? Enquanto outros criticavam, havia uma grande multidão louvando ele. Ele nunca tinha ouvido nada assim, de modo que disse: o que está acontecendo? O que está acontecendo aqui em minha volta? Que barulho é esse? Era Zaqueu ali, já preocupado, porque o barulho certamente era grande, que estavam fazendo ali, próximo de Bartimeu. De que se trata todo este barulho? O que está acontecendo por aqui? E as pessoas empurrando. Após algum tempo,